Vamos ler então Gênesis 13, do 1 ao 18. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Irmãos, essa palavra que nós vemos nela é que Ló, então, o texto é muito claro em dizer que Ló olha para as campinas e ele vê ali um terreno irrigado. O que isso significa? Principalmente numa terra árida, como é ali no Oriente Médio. Um lugar que tem muita água, que tem abundância. Água, nesse contexto, nessa cultura, significa que você pode plantar e vai dar bom, você pode ter um gado ali onde ele vai poder beber. Então, tudo prospera onde é muito bem irrigado. Ló está olhando para isso, mas Ló está completamente desconsiderando que aquela região está próximo de Sodoma e Gomorra. Ló não está observando todo o espectro, tudo o que envolve a mudança dele. Ló está olhando para aquelas terras, está vendo um lugar bom para morar, está vendo que ali ele pode prosperar, mas Ló em nenhum momento do texto diz que pede direção a Deus para seus planos. Abrão, em contraponto, ele deixa que Ló primeiro tome a decisão e fala: olha, vê aí onde você quer ficar. Você vai ficar de um lado, eu vou ficar de outro. Abrão se demonstra um homem muito mais preocupado com a direção que Deus vai lhe dar do que com aquilo que os olhos veem. Então Ló escolhe esse lugar para morar, e aí o texto vai nos dizer depois que Sodoma está ali perto, e Sodoma é uma cidade extremamente pecadora, tinha muita imoralidade sexual, a gente sabe depois o que acontece com Sodoma e Gomorra, mas o que acontece é que Ló não considera nada disso, e Ló vai se aproximando desse lugar. Ló então resolve ficar ali, habitar ali nesse lugar. E Abrão, em contraponto, escolhe então permanecer debaixo da bênção do Senhor, e vem o final do texto dizendo que a bênção do Senhor está sobre Abrão, sobre a escolha que ele fez. E o Senhor diz que tudo que ele vai fazer prospera, todos os seus bens, toda a sua descendência vai avançar, vai prosperar, porque Abrão está debaixo da bênção de Deus. Irmãos, olhar para 2026, olhar para 2025 e ver o que Deus quer da nossa vida não é fácil. Porque muitas vezes a gente pode estar de frente para uma bênção que vai encher o nosso bolso, as nossas finanças. Eu posso estar de frente para uma proposta comercial, um negócio que talvez vai abençoar a minha vida, a minha família, e ainda assim não ser aquilo que Deus quer para mim.
Muitas vezes eu posso estar no propósito de Deus, mas alguma distração pode aparecer para fingir que aquilo é uma bênção e na verdade é uma maldição para a minha vida. Nenhum de nós aqui veio hoje obrigado, eu não recebi um centavo para estar aqui com os irmãos, mas nós sabemos qual é o propósito como igreja em estarmos reunidos. Nós não estamos aqui por receber dinheiro ou não, nós estamos aqui porque conhecemos o projeto que Deus quer para a nossa vida e fazemos isso ser cumprido em nós através da igreja, através da comunidade dos santos. É para isso que nós nos reunimos toda semana, é para isso que nós vamos à igreja, frequentamos a igreja, para que nós possamos saber qual é o propósito de Deus para nós como igreja, como povo. Então a nossa decisão, as nossas decisões não podem ser pautadas no dinheiro, no que vai me trazer benefício próprio. Mas isso é muito difícil, não é fácil, porque talvez no momento em que você mais precise, vai aparecer uma porta e vai parecer que é de Deus. No momento que você tem a maior dificuldade financeira, talvez apareça uma porta de emprego que você esperava, mas ainda se você não tiver direcionamento de Deus, não é aquilo que Ele tem para a sua vida. Isso a gente já viu se cumprir, por exemplo, na vida de pessoas que oram, jejuam pedindo porta de emprego, Deus dá um emprego, a pessoa se afasta da igreja, não tem mais tempo de ir à igreja, a pessoa não ora mais, em 1 ou 2 anos a pessoa já está completamente fria espiritualmente. Quantas vezes a gente não vê isso na vida dos nossos jovens, por exemplo, que oram e jejuam pedindo a porta por um vestibular, por uma faculdade. E aí os pais oram, a igreja ora, e aí ele passa talvez naquela faculdade federal que desejava. Em 1 ano aquele jovem já não consegue mais frequentar a igreja, não consegue mais orar, já começa a entrar em ideologias que são infiltradas nas universidades e pouco a pouco vai se distanciando da vontade de Deus. Então aquilo que parecia ser uma bênção, aquilo que aos olhos parece bonito, como as campinas que Ló viu ali, muitas vezes, se não tiver no centro da vontade de Deus, pode ser perdição para a nossa vida. Por isso que a nossa vida precisa estar centrada em Deus, no seu propósito e não naquilo que vai nos trazer benefício. E quando a gente entende isso, nós passamos a tomar decisões muito melhores e muito mais assertivas. Então vejam, tudo na nossa vida depende da forma como nós nos relacionamos com Deus. Na forma como você ora em casa, na forma como você lê a Bíblia, como você jejua, na forma como você se relaciona com o seu cônjuge, com seus filhos. Tudo que nós fazemos diz respeito a como Deus de fato guia as nossas vidas ou não. Ló e Abrão são exemplos de pessoas que estão tomando decisões, um com a visão de Deus e outro sem a visão de Deus, com a visão dos olhos. E vamos ver então o que resulta essa decisão de Ló. O que acontece? Porque, apesar disso, o Senhor ainda é muito misericordioso. Apesar de muitas vezes a gente se afastar de Deus, como o pastor André bem pregou aqui, esse jovem rico que teve o coração entristecido, esse jovem rico que estava ali, mas apesar das nossas angústias, nossos pecados, o Senhor ainda tem misericórdia e manda nos buscar aonde estivermos. Quantos e quantos irmãos talvez tenham experiências aqui dentro dessa comunidade, ou tenham experiência de algum familiar, que há muitos anos ficou distante da palavra de Deus, mas em algum momento o Senhor o trouxe para perto novamente. Porque o Senhor tem misericórdia apesar dos nossos pecados e das nossas escolhas. Então, o que vai acontecer é que Ló, o próximo texto, o capítulo 14 de Gênesis, vai dizer que Ló agora, ele vai não só morar perto de Sodoma, mas vai entrar em Sodoma. Ele vai habitar em Sodoma. Ló, ele vai chegando perto do pecado de pouco em pouco. E talvez é o que acontece nas nossas vidas também quando a gente se depara com o pecado. Talvez você não mergulha de cara no pecado, mas você vai abrindo brechas e pouco a pouco você vai deixando que o pecado vai tomando conta e quando você vê, você já está mergulhado naquilo. E é o que acontece com Ló. O texto começa dizendo que ele vai morar perto de Sodoma. No capítulo 14 diz que ele está habitando em Sodoma. Ló vai chegando perto do pecado, vai brincando com o pecado até o momento em que o pecado o engole. E é o que a gente vai ver no texto 14. Sodoma e Gomorra entram em guerra. Uma grande guerra se instala ali em algumas cidades, alguns reinados ali povoados perto. Sodoma e Gomorra são saqueados. E Ló vai preso escravo, com toda a sua família e seus bens. E adivinha quem Deus vai usar para livrar Ló? Seu tio Abrão. Abrão vai ser usado agora como homem de Deus para abençoar também. Então vamos ler Gênesis 14, do 11 ao 16. Os vencedores dessa batalha que eu falei, levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento. Então partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu.
que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, que eram parceiros de um acordo com Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado cativo, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos invasores até Dan. Durante a noite, ele dividiu os seus servos em grupos e atacou os invasores, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e as outras pessoas. Amém? A diferença da decisão de Abrão e de Ló. Abrão não reteve nada, ele deixou Ló escolher primeiro. O coração de Abrão estava em Deus e não nas terras que ele estava vendo. Logo após a separação, o Senhor fala com Abrão: levanta os olhos, tudo o que vês te darei. O que isso significa para todos nós aqui? Deus só fala com clareza quando o nosso coração está desapegado. Deus só fala com clareza quando a gente não está baseado no dinheiro, quando a gente está baseado em alguns ídolos que estão aqui na terra, mas quando o nosso coração está centrado no reino de Deus. Deus fala com clareza com aqueles que buscam a palavra de Deus, entendem e aplicam a palavra de Deus na sua vida. Então, o que a gente vê em Abrão é alguém que tem um relacionamento com Deus, que é chamado de amigo de Deus e que toma decisões melhores baseadas em Deus. E o que a gente vê em Ló é alguém que simplesmente vê o que é bom a esses olhos nesse mundo. E aí o que a gente vê então são pessoas que têm destinos completamente diferentes, mas ainda assim Deus usa um homem de Deus para buscar alguém que tomou uma decisão errada. Deus quer usar pessoas como eu e você, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, entendendo e aplicando a palavra de Deus, para abençoar pessoas que estão por aí perdidas, precisando ser resgatadas. O Senhor quer usar a minha e a sua vida para buscar pessoas como Ló, que talvez em algum momento se desviaram ou pensaram que algo agradável aos olhos poderia encher a sua vida e entraram no vício da bebedeira, da droga ou algum outro ídolo que foi erguido no coração, mas que através da minha e da sua vida podem ser canal de bênção para essa igreja. Existem famílias que vão ser reestruturadas, filhos que vão ser alcançados, netos que vão ser abençoados por orações de avós, de pais, de mães e de pessoas que não cessam de clamar todos os dias. Existem famílias que estão pautadas em oração de mães e de pais que acordam de manhã para orar e abençoar os seus filhos. Agora, a partir do momento que a gente não entende isso e a gente passa a buscar só o que esse mundo tem para nós, a gente vai trabalhar muito mais e ter menos tempo com a nossa família, a gente vai trabalhar e estudar muito mais do que ter menos tempo com Deus, com Jesus, através da oração e da palavra. E aí, em algum momento, quando a gente percebe, nós já fomos engolidos por Sodoma e Gomorra. Estamos no meio do pecado, estamos no meio de algo que precisamos ser resgatados. Mas glória a Deus que ainda assim Jesus nos resgata, amém? Existe um texto também em Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14 e 12. Há muitos caminhos que podem parecer certos para nós, mas que nos levam à morte. É assim que diz a palavra do Senhor. Mas o nosso Deus é misericordioso, glória a Deus por isso, porque quando nós todos estávamos condenados, Ele enviou seu Filho Jesus e nos resgatou da morte. Foi através de Jesus e do seu sangue que nós fomos resgatados e salvos. E é através desse sangue que nós podemos alcançar os nossos familiares, os nossos vizinhos e os nossos amigos para que eles façam parte desse projeto de Deus para as nossas vidas. Nosso Deus é misericordioso e eu quero compartilhar agora com vocês esse salmo, o Salmo 32, que tem algo tão valioso para nós. Salmo 32. E esse texto do Salmo 32 é um salmo escrito por ninguém mais, ninguém menos que Davi. Irmãos, vocês sabem que Davi pecou. Davi foi um homem chamado o homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim a Bíblia não esconde os seus feitos. Ainda assim a Bíblia não esconde os seus deslizes, os seus pecados. Davi pecou. Mas alguns salmos, como o pastor André já bem pregou aqui, tantos salmos para nós, refletem o coração de alguém que foi perdoado e foi encontrado pela graça de Deus. O que a gente vai ver nesse salmo agora é o coração de um homem que pecou, caiu, pagou pelo seu pecado, mas encontrou na regeneração de Deus salvação para a sua vida, encontrou transformação para a sua vida.
Essas palavras que estão escritas foram escritas por um homem que pecou sim, errou sim, em algum momento, assim como Ló estava envolvido no pecado, mas que encontrou arrependimento, encontrou instrução de Deus. E é a partir desse salmo que nós vamos ver como nós podemos guiar a nossa vida para 2026 e para sempre, com a instrução de Deus. Esse salmo, no verso 32, a partir do 1, ele diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não as atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Olha que salmo maravilhoso. No verso 3, no verso 4, ele expressa como é a vida de alguém que está longe do Senhor, como Ló. A vida de alguém que está mergulhado no pecado e está afastado de Deus. A vida de alguém que não confessa os seus pecados e que esconde as suas iniquidades. O verso 3 e o verso 4 vai dizer que a vida de quem vive assim: enquanto me calei, os meus ossos definharam com os gemidos o dia todo. É gente que sofre o tempo todo, está sempre reclamando, nunca nada dá certo, porque na verdade tem pecados que precisam ser confessados, tem coisas que precisam ser tratadas por Deus, tem coisas que precisam ser tratadas na família, existe perdão que precisa ser liberado, perdão que precisa ser pedido. Então, enquanto nós vivemos dessa forma, vai ser como dia e noite, assim, a mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Parece que existe um fardo a vida inteira sobre pessoas que vivem no pecado, sobre pessoas que estão longe do propósito de Deus para as suas vidas. O verso 3 e o verso 4 vai nos dizer que as forças de quem vive assim vão se esgotando, como na seca do verão. Olha como o salmista é sério nesse texto. Para quem vive no pecado, para quem não confessa as suas iniquidades, a vida é assim. Para quem não vive em comunhão com Deus e com a igreja, a vida é assim, é um peso o tempo inteiro. Mas depois ele continua, o verso 5. Então reconheci, ou seja, houve reconhecimento. Reconhece o pecado, reconhece os maus caminhos, pede perdão a Deus, confessa e Deus perdoa. Jesus já morreu, o sangue de Jesus já foi vertido. Mas a palavra de Deus também diz que só pode ser chamado de filho aquele que confessa a Jesus. Aquele que acredita e busca em Jesus a sua salvação e o seu perdão. Não tem como você viver a vida inteira nessa vida aqui na terra sem ter contato com o sangue de Cristo, ser perdoado e encontrar paz para o seu coração. Se você viver aqui nessa terra sem considerar o sacrifício de Jesus e o perdão que Ele já forneceu, você vai continuar vivendo como se houvesse um grande peso na sua mente, no seu coração e na sua vida. Mas glória a Deus por essa palavra. E adiantando para o verso 10, por favor, Sabrina. Verso 10, 11, desculpa, acho que o 11 é o último, né? Então é o 8. Isso. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Como tomar as nossas decisões como Abraão. Confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa falha diante de Deus e pedindo para que o Senhor tome o rumo das nossas vidas daqui para frente. Existem muitas pessoas que, apesar de vir para a igreja,
não conseguem confiar a sua vida em Deus. Existem muitas pessoas que ainda estão olhando para Campinas Verdes, estão olhando para onde fornece mais bens e tomando as suas decisões, mas o Senhor hoje nos convida a olhar para Ele, para o seu propósito divino e guiar as nossas decisões, o nosso trabalho, a nossa família, no que Ele tem como propósito para a nossa vida. O Senhor espera que eu e você encontremos nos joelhos, em oração, orando a Ele, falando com Ele, direcionamento para a nossa vida. E quando nós encontrarmos perdão, como nesses versos anteriores, nós vamos entrar no verso 8 que ele diz: então eu lhe instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Está difícil de tomar a decisão? Então entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus que Ele vai tomar a decisão. Está difícil de saber qual é o plano para ele em 2026? Para mim também está difícil de entender, mas a partir do momento que eu dobro os meus joelhos em casa, que eu estou com a minha família no momento de almoço, eu vejo o reflexo de Cristo na minha mesa e eu sei qual é o melhor caminho de Deus para mim e para a minha família. Se o meu coração está alinhado com aquilo que Ele fez, se o meu coração está alinhado com aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então não adianta eu olhar para o mundo, eu olhar para as propostas que são apresentadas para mim e tentar tomar as decisões. O que eu preciso é olhar para o alto, antes de olhar para as propostas que são feitas na minha vida. O que precisa é direcionar o meu coração a Deus antes de tomar qualquer decisão. Se isso acontecer, a promessa que estava sobre Abraão está sobre nós também. A promessa que estava sobre Abraão, de uma grande nação, uma grande descendência, nos alcança, porque o autor aos Hebreus vai dizer que é através da fé em Abraão que nós fomos alcançados e inseridos no corpo de Cristo, que agora não se limita a uma família, seja judeu ou não, mas agora aqueles que aceitaram o sangue de Jesus podem fazer parte dessa família que vai morar no céu. É a partir desse momento, dessa decisão, e tomando as melhores decisões a partir do que o Senhor nos revela, que nós podemos saber qual é a melhor vontade de Deus para mim e para a sua vida daqui para frente. Amém? Amém? O ano está acabando, mas eu creio que o Senhor ainda tem muitas bênçãos para nós esse ano. O Senhor ainda tem milagres em 2025, o Senhor ainda tem novidades para nós em 2025, para que nós possamos desfrutar de um 2026 ainda melhor.